Trânsitos Plutão-Júpiter. Plutão-Júpiter. Diante de um mundo que frequentemente parece ser indiferente ou caótico, procuramos formas de dar sentido à nossa existência. Nos sentimos mais seguros se podemos ter uma noção do que nos acontece na vida, adequando nossas experiências a um padrão mais amplo ou a uma estrutura explicativa totalmente abrangente. Júpiter é um planeta associado à capacidade de estabelecimento de símbolos da psique, a inclinação de atribuir sentido a eventos e a estímulos que nos vêm ao acaso, os quais encontramos no decorrer de nossa existência cotidiana. De fato, Plutão despedaça e reconstrói tudo aquilo que toca. Quando forma aspecto com Júpiter, através do trânsito, podemos nos descobrir desiludidos ou decepcionados com as coisas em que estão em nossa esfera do acreditar. A maneira pela qual temos encontrado sentido na vida, ou através da qual formamos a nossa noção do mundo, pode não funcionar mais e tornar aparentes determinadas anomalias em nosso sistema de crença, ou nos fazer questionar a imagem que temos de Deus. No fim das contas, será que existe mesmo Deus? Se existe, como ele pode permitir todo o sofrimento e toda a dor que vemos à nossa volta? A morte de uma convicção religiosa ou filosófica pode nos deixar esmagados, privados e confusos. O chão cede sob nossos pés e não sabemos mais no que acreditar. A perda de um sistema de crenças que prezávamos muito precisa ser lamentada quase da mesma forma que qualquer outra morte. Não apenas nos sentimos tristes e sem direção, como também podemos nos sentir zangados e traídos pela nossa fé, ocupados e sujeitos à punição por não mais acreditar no que acreditávamos antes. Depois de tudo, quando estivermos passado por um período oco, durante o qual nossas velhas crenças não funcionam mais, mas não encontramos nada para substituí-las, podemos emergir renovados e com uma visão restaurada da vida e do seu sentido. Entretanto, Plutão também pode despertar e trazer à vida o princípio representado pelo planeta com o qual estiver formando aspecto através do trânsito. Se até agora não temos estado muito preocupados com o sentido geral da existência, um trânsito Plutão-Júpiter pode mudar tudo isso. Um livro que lemos, uma conferência a qual assistimos, um encontro casual com alguém que nos abre para novas ideias. Podem nos fazer mergulhar no reino da metafísica, da filosofia e da religião. Sob esses trânsitos, nossas vidas podem mudar radicalmente como resultado de uma nova fé ou sistema de crenças que nos prende intensamente. O efeito é semelhante a de uma conversão. Algumas vezes ficamos totalmente absorvidos com nossas crenças recém-descobertas ou com todo o campo da filosofia e da religião em geral. Nem Júpiter nem Plutão fazem as coisas pela metade. E quando esses dois planetas estão ligados por um trânsito, chegamos a extremos. Nunca lemos o suficiente, nunca estudamos o suficiente, nunca nos devotamos o suficiente. De repente, há uma urgência, uma necessidade premente de sondar os comos e os porquês da existência, de encontrar a verdade e de viver segundo ela. Os amigos e a família podem ficar nos olhando abismados, imaginando o que aconteceu. Uma mudança de filosofia que ocorre sob um trânsito de Plutão para Júpiter provavelmente tomará conta de nós e durará por um longo tempo. Plutão em trânsito, em conjunção ou quadratura com Júpiter natal, são as indicações mais claras de mudanças significativas em nosso sistema de crenças, ou da descoberta de uma nova filosofia que nos obceca. Quando Plutão em trânsito se opõe a Júpiter, podem surgir dificuldades através de agentes externos, outras pessoas desafiam
e se opõem a nossos pontos de vista ou nos tornamos vítimas de nossas convicções religiosas. Ao passo que os trígonos e sextis de Plutão em trígono com Júpiter normalmente não nos afetarão de maneira tão dramática. Virão mudanças, mas normalmente serão mais fáceis de se adaptarem. Júpiter também é associado às viagens e às longas jornadas. Quando Plutão em trânsito forma aspecto com Júpiter, significa que encontraremos Plutão nessa área, uma vez que Plutão é a deidade associada com a morte. Em um pequeno número de casos, é possível viajar sob trânsitos difíceis Plutão-Júpiter, e isso indique um confronto ou perigo, uma intriga ou risco, ou até mesmo uma situação de vida ou morte. Entretanto, mais do que efetivamente a morte física, esses trânsitos têm maior probabilidade de manifestar-se, fazendo com que passemos por uma experiência significativa de morte e renascimento psicológicos. Nossa vida e nossa maneira de ver o mundo podem mudar drasticamente e em consequência de uma viagem que fizermos. Isso pode acontecer de muitas maneiras diferentes, mas uma coisa é certa: durante uma viagem ou visita a um país estrangeiro, atrairemos experiências que nos afetarão profundamente. Sob esses trânsitos, podemos nos apaixonar perdidamente por alguém que conhecemos durante uma viagem, ou cruzarmos com pessoas que abrem a nossa vida para uma nova maneira de ser. Podemos ter uma experiência interior transformadora, movidos pelo local de uma ruína ancestral ou uma visita a uma terra santa ou um templo. A cultura e a filosofia do país que estamos visitando podem estimular maneiras completamente novas de pensar e de ver o mundo e a nós mesmos. Se viajarmos quando Plutão em trânsito estiver em aspecto com Júpiter, não retornaremos com a mesma pessoa que éramos ao partir. Isso se chegarmos a retornar. Sob um trânsito Plutão-Júpiter, podemos deixar nossa terra natal e emigrar para um outro país. Pode acontecer por escolha ou devido a circunstâncias políticas, sociais e econômicas que nos forcem a fazê-lo. Se houver algum aspecto natal difícil entre Júpiter e algum outro planeta em nossa carta de nascimento, algumas vezes expressamos o princípio representado pelo planeta com o qual Júpiter estará em aspecto de uma forma bastante extremada. Por exemplo, se temos um aspecto natal Júpiter-Sol desfavorável, nosso ego ou noção de si mesmo ficarão superdimensionados em certos momentos. Se Júpiter estiver em quadratura com a Lua no nascimento, teremos tendência a demonstrações excessivas de emoção. Nos entusiasmaremos excessivamente com nossos próprios sentimentos ou teremos a experiência de oscilações dramáticas de humor, um dia eufóricos, no dia seguinte completamente deprimidos. Aspectos tensionantes de Júpiter com Mercúrio indicam uma disposição natural para pensar demais, de exagerar com a atividade cerebral, ou a tendência de falar muito e de embelezar ou enxergar o que comunicamos aos outros. Quando Plutão em trânsito forma um aspecto com Júpiter natal, acionará também qualquer planeta com o qual estiver formando aspecto na carta natal. Portanto, o trânsito exporá também a tendência de chegar a extremos na esfera da vida representada por esse planeta. Em consequência, nos é dada a oportunidade de aprender sobre essa parcela de nossa natureza e de possivelmente fazermos algo para alterar ou transmutar nosso hábito de exagerar em tais áreas. O exemplo a seguir ajudará a ilustrar o funcionamento desse mecanismo. Um jovem de 22 anos nasceu com uma quadratura natal entre Vênus e Júpiter. Quando Plutão em trânsito entrou em conjunção com seu Júpiter, também formou uma quadratura com Vênus natal ao mesmo tempo. Em consequência, o trânsito de Plutão expôs a quadratura Vênus-Júpiter, que nele manifestava-se fazendo com que se deixasse levar por situações românticas. Como era de se esperar, ele apaixonou-se sob esse trânsito de Plutão, mas não se tratava de um romance comum. Foi o amor que acaba com todos os outros amores. Nem para ele se tratou de uma mulher comum.
mas de uma deusa, que ele idealizava e adorava. Esse jovem centralizou sua vida em torno dela, desistindo de uma carreira promissora e abandonando seus amigos e seu círculo social para mudar-se para a cidade onde ela morava. No fim do primeiro ano do seu relacionamento, ela já estava achando cada vez mais difícil lidar com a natureza intensa e apaixonada do rapaz. E começou a sentir-se intolerantemente presa e sufocada. À medida que ela ia se tornando cada vez mais irritada e distante, a reação do moço era agarrar-se a ela cada vez mais. Finalmente, depois de 18 meses de vida em comum, ela pediu-lhe que se mudasse. Desolado com o rompimento, ele mergulhou numa depressão profunda e, por fim, procurou a ajuda de um psicoterapeuta que o fez examinar e entender melhor seu comportamento e o que, em sua natureza e em seus antecedentes, contribuía para essa tendência de superidealizar as mulheres e mitificar o seu relacionamento com elas. Plutão em trânsito trouxe à superfície a quadratura Vênus-Júpiter de uma forma tal que ele desmoronou, modificou-se e transformou-se através da experiência. Às vezes, o tipo de obsessão indicado por trânsitos Plutão-Júpiter pode ser altamente produtivo. Uma mulher veio consultar-me na época em que Plutão em trânsito formava uma conjunção com seu Júpiter. Seu Júpiter natal apresentava uma conjunção com Mercúrio, de forma que o trânsito de Plutão também ativava esse efeito em geral, a estimular-lhe a mente como nunca se verificara anteriormente. Ela acordava no meio da noite, sua mente pegando fogo, com revelações e vislumbres acerca de diferentes situações de sua vida, tanto passada quanto presente. Sob esse trânsito, sua percepção aumentou e ela foi capaz de compreender conceitos que antes lhe escapavam. Nessa época, ela começou a escrever um diário e, com isso, descobriu que tinha talento para a escrita. Júpiter representa um princípio que nos encoraja a prescrutar o futuro, a olhar para nossos alvos e nossa direção de vida. Por exemplo, durante um retorno de Júpiter, quando Júpiter em trânsito volta à sua morada natal, é comum ficarmos excitados com nossas expectativas ou possibilidades que vemos para nós mesmos no futuro próximo. Entretanto, quando Plutão em trânsito forma um aspecto desfavorável com Júpiter, provavelmente passaremos por um período durante o qual nossos alvos já existentes são questionados ou postos em dúvida. O que inicialmente nos estimulava ou nos fazia ir adiante pode não parecer mais uma coisa tão desejável, ou podemos encontrar bloqueios intransponíveis que nos forçam a repensar a direção na qual estamos avançando. Podemos passar por uma fase de não sabermos quais são nossas metas, um sentimento depressivo de estarmos perdidos. Antes sabíamos para onde estávamos indo, mas agora parece que não temos qualquer futuro ou lugar que nos atraia. Ou conseguimos ver um futuro, mas não nos parece condenado, escuro, assustador, desanimador, como se algo ameaçador e terrível estivesse à nossa espera a cada esquina. Talvez a própria morte. Nos sentimos ameaçados. Nossa reação imediata pode ser pensar em suicídio e em acabar tudo de uma vez, mas o melhor conselho é esperar, enquanto nossa psique se reorganiza. Como em qualquer morte ou perda, precisamos de algum tempo para que possamos lamentar nosso futuro perdido, as possibilidades que esperávamos realizar, mas que agora nos abandonaram. Podemos não ter outra escolha senão ficarmos presos nesse lugar escuro durante algum tempo, uma vez que Plutão pode forçar temporariamente a permanência de Júpiter e de nossa noção de futuro no mundo subterrâneo. Mas com o tempo, nossas direções e objetivos emergirão e agiremos com uma convicção maior e com uma profunda sensação de propósito.